Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. Para mim é um grande prazer, uma grande honra ter você aqui inscrito no meu canal para compartilharmos juntos a palavra do nosso Deus, compartilharmos as grandezas referentes à palavra de Deus que tanto nos faz bem. A palavra de Deus, mais do que nunca, ela se faz necessária em todo o tempo na vida de todos nós e nos dias em que estamos vivendo, no século 21, nesse ano de 2020, no qual está acabando. Nós estamos passando um processo muito difícil, um processo de pandemia, e precisamos bastante da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte de esperança para todos nós. Então, procure ler a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia em sua casa, procure adquirir uma. Procure ter uma Bíblia sempre à sua mão para você meditar, nem que seja devocionalmente, mas isso vai fazer muito bem para você. Eu quero meditar com vocês no livro do Gênesis, capítulo de número 14, versículos de número 18 até o versículo de número 20, que diz assim: a epígrafe do texto que nós vamos ler é: Melquisedeque abençoa a Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém. Somente esses 3 versículos. Aqui nós encontramos a figura de Melquisedeque, que no hebraico nós temos Melquisedeque. A expressão em hebraica é o Malquisedeque. O Malquisedeque. Esse rei, o Malquisedeque, inclusive esse nome é a conjunção de 2 palavras, da palavra rei e da palavra justiça. O nome Malquisedeque tem estas conjunções, tem essas raízes no seu nome. Tanto a raiz da palavra rei, que é a palavra Meler, e a raiz da palavra justiça, que é Tsad, no hebraico. Então, esse homem, Melquisedeque, significa, o nome dele, a etimologia do nome dele significa rei de justiça, ou rei justo. E ele era rei de Salém. A palavra Salém, ela é de uma raiz da mesma palavra, da palavra que tanto nós conhecemos, que é a palavra Shalom, que é a palavra que traduz-se para paz no nosso idioma. E ele era rei de Salém. Então, interessante, né? Melquisedeque, ele era rei de justiça da cidade da paz. E esse homem, após Abraão ter empreendido uma guerra para libertar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado por reis que o prenderam, que levaram ele, levaram sua esposa, levaram seus bens, Abraão pega 318 homens nascidos na sua casa e ele sai para libertar Ló, seu sobrinho. E ele consegue êxito neste empreendimento, nesta peleja, nesta guerra que ele empreendeu. Algo bastante tremendo, e vemos nisso a mão de Deus agindo em favor de Abrão, já que com 318 homens ele consegue vencer o exército de vários reis que estavam ali, 5 reis, e ele consegue derrotar esses 5 reis. No caminho de volta para a sua terra, Abraão encontra-se com Melquisedeque. E nesse encontro, que é um encontro que é registrado na Bíblia, de uma forma bastante rápida, Melquisedeque, ele é uma figura que ele aparece assim no cenário bíblico de uma forma muito rápida. Ele não aparece depois na Torá, em nenhum outro texto, ele só vai aparecer aqui, mas é uma figura muito importante dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar, inclusive, ele sendo citado em Hebreus capítulo 7, no versículo 1, 2, nós encontramos a menção de Melquisedeque.
nós vamos encontrar Melquisedeque também sendo citado no livro dos Salmos, no capítulo 110, no versículo de número 4. Ele é citado também ali, e ele diz lá, a palavra do Senhor inclusive fala que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque, ele é um tipo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque sabemos que Jesus Cristo, ele é chamado de nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote que está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas alguém pode perguntar, poxa, mas Jesus não é da descendência de Levi, ele é da descendência de Judá. Como ele pode ser sacerdote? Aí criou-se a teologia da ordem sacerdotal segundo Melquisedeque. É interessante que o texto bíblico, ele fala-nos que Melquisedeque, ele não tinha pai, não tinha mãe e não tinha genealogia. Ora, é claro que sabemos que esse personagem histórico, porque temos a concepção de que esse personagem é um personagem histórico, ele não é um personagem fantasmagórico, nem tampouco um personagem fictício, ou uma figura de linguagem, uma figura literária que é colocada no texto bíblico para poder trazer aí uma espécie de elogio ou glorificação ao que Abraão fez pelo seu sobrinho Ló. Não, cremos que esse homem é historicamente verdadeiro, tanto é que a Bíblia compara esse homem até ao próprio Jesus. Então, Melquisedeque, na própria Bíblia, ele é tido como um tipo do Senhor Jesus Cristo, do Messias, que cremos ser o Cristo, o Jesus de Nazaré. E esse homem é tipo de Jesus, sendo Jesus, então, seu antítipo, que é o cumprimento do tipo. O tipo é exatamente aquilo que apresenta o antítipo, que é o cumprimento do tipo. E Jesus, ele é o antítipo de Melquisedeque. E Melquisedeque, por que ele diz não ser conhecido seu pai, sua mãe, sem mãe, sem genealogia? Primeira coisa, o texto bíblico não quis apresentar isso. A segunda coisa é que o autor sagrado, no caso cremos que foi Moisés, que escreveu o livro do Gênesis, ele não teve acesso às fontes documentais para falar quem eram os pais de Melquisedeque, nem tampouco descrever ou escrever para nós uma genealogia, como era tão próprio nos escritos de Moisés. E como era tão próprio também, como nós vemos, nos escritos da Torá e nos escritos principalmente do livro de Crônicas. A genealogia, como eu falei um dia desse num vídeo, era algo bastante importante. E a genealogia de Melquisedeque não era conhecida, nem tampouco era conhecido o nome do seu pai e nem da sua mãe. Mas isso é muito interessante, porque isso introduz para nós a pessoa de Jesus Cristo no mundo. Isso introduz para nós a pessoa de Cristo como sendo exatamente um ser que veio à Terra com um sacerdócio segundo a ordem desse rei misterioso para poder ser o nosso supremo intercessor. Uma coisa interessante também é que diz que sem começo e sem fim. Fala isso de Melquisedeque lá na epístola aos Hebreus. E isso também é uma referência ao próprio Jesus, já que não sabemos que a origem de Melquisedeque, seu pai, sua mãe, nem tampouco sabemos quando ele morreu, ele sai do cenário bíblico da mesma maneira como ele aparece. Ele aparece e depois some do cenário bíblico e não aparece mais na Torá. Então, isso é algo muito interessante que dá esse ar místico, esse ar assim de uma sobrenaturalidade na pessoa de Melquisedeque. E Jesus, a Bíblia fala-nos que o reino dele não terá fim. Jesus já reina nos nossos corações, mas um dia ele virá para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, conforme descrito no livro do Apocalipse. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme está escrito na sua coxa. Glória a Deus por isso. E Jesus, ele é tipificado por Melquisedeque.
Algumas pessoas dizem que esse rei de justiça e esse rei da cidade da paz, que é Salém, é um ser angélico ou era um ser sobrenatural que apareceu ali para Melquisedeque, e este ser apareceu ali e sumiu misteriosamente porque ele era um anjo ou um ser sobrenatural. Bom, isso daí é uma teoria que foi encontrado em Qumran, naquela seita dos essênios que habitavam ali, naquela região. Foi encontrado um fragmento, que o nome do fragmento é Fragmento de Melquisedeque. E neste fragmento arqueológico encontrado pelos arqueólogos, é citado que esse homem, na nossa opinião, na nossa modesta opinião, Melquisedeque foi um homem mesmo de verdade, mas nesse fragmento diz que ele era um anjo. Ele era um anjo, um ser angelical e um ser sobrenatural. Interessante também que ele usa a expressão Deus Altíssimo. É a primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia. E vemos também que a palavra que Noé disseminou após o dilúvio, ela chegou até povos diferentes, em locais diferentes, já que Salém era a dominação dos jebuseus. Os jebuseus eram exatamente os dominantes de Salém. E Davi tomou essa cidade da mão dos jebuseus, conforme relatam-nos os livros de reis. E fala-nos que e Samuel também relata-nos que houve uma guerra e Davi conseguiu tomar a fortaleza de Jebus. Ou seja, a cidade de Salém estava nas mãos dos jebuseus. Então, queridos, mas vemos que ali tinha um homem, mesmo que não estava diretamente alinhado ou estava na sucessão de Abraão, de Abrão, no caso. Até então ele não tinha sido trocado-lhe o nome para Abraão. Nós vemos que mesmo assim esse homem temia Deus. Temos um exemplo nisso também em Jetro, sogro de Moisés. Temos um exemplo disso também em Jó, um homem temente a Deus, que se desvia do mal, reto e justo, conforme o próprio Deus deu testemunho acerca de Jó. Muito interessante isto. Isso mostra-nos que a evangelização, podemos assim chamar, né, mas a propagação da palavra do Eterno por meio de Noé, foi muito eficaz, atingiu muitos povos, inclusive chegando a povos que não estavam na linha ancestral, na linha de descendência do próprio Abrão, a quem Deus chamou para ser o pai da nação de Israel. Inclusive há um livro muito interessante que eu aconselho você a comprar esse livro. O nome desse livro é O Fator Melquisedeque. Eu tenho um exemplar aqui em casa e é um livro simplesmente sensacional, porque nesse livro, O Fator Melquisedeque, existe exatamente indícios de que mesmo em civilizações, não sendo a civilização judaica ou a civilização hebreia, havia pessoas que temiam a Deus, pessoas que conheciam a palavra de Deus. E por meio de quem eles vieram a conhecer isso? Claro que por meio de Noé e da sua descendência, que trouxeram o temor de Deus para a nova terra, porque a terra passou por uma renovação. Foi destruída pelas águas diluviais e ela passou por uma renovação e um repovoamento. E nesse repovoamento, muitos tomaram ciência da existência de um Deus todo-poderoso. E Melquisedeque abençoa a Abrão, em nome do Deus Altíssimo, dono dos céus e dono da terra. E Abraão, em gratidão, dá a Melquisedeque o dízimo dos despojos da guerra que ele tinha empreendido contra aqueles reis a quem ele derrotou. Se ele deu o dízimo para Melquisedeque, é porque ele reconhecia em Melquisedeque alguém digno de receber o dízimo dos despojos da guerra. Foi uma honra muito grande para Abraão ter feito isso com aquele sacerdote do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque, que era sacerdote e também era rei. Isso é muito interessante. Então mostra-nos a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio aarônico.
Isso é algo bastante falado e bastante dito pelo escritor da Epístola dos Hebreus. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele vai demonstrar-nos, através dos seus escritos, que ninguém sabe quem é o escritor da Epístola aos Hebreus. Existe aí uma disputa pela autoria da epístola. Os comentadores colocam alguns nomes, né? Não citarei aqui no momento, mas há alguns nomes que são candidatos a terem escrito a Epístola aos Hebreus, mas é bem notório que até hoje não se chegou a um consenso acerca do verdadeiro autor desta magnífica epístola. Então, nessa epístola é dito que Abraão, ao dar o dízimo a Melquisedeque, reconhece que Melquisedeque era superior a ele, mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio aarônico. Ou seja, o sacerdócio aarônico era uma sucessão de homens que iam morrendo e outros iam levantando-se como sacerdotes e assim sucessivamente. Já o sacerdócio de Cristo é único. Jesus é o único sacerdote que assentou-se à direita de Deus e de lá está intercedendo por nós, conforme nos relata a Bíblia Sagrada. Nós temos um sumo sacerdote, temos um advogado que é fiel e que pode interceder por nós e nos socorrer em nossos momentos de fraqueza, em nossos momentos em que estamos meio cambaleantes, em que estamos assim fracos, porque Ele conhece as nossas limitações e sabe perfeitamente como nos socorrer em nossos momentos de angústia, de fraqueza e de debilitação. Então, meus amados, temos esse texto glorioso. Interessante também nesse texto são exatamente os elementos que Melquisedeque traz para Abraão. Ele traz para Abraão pão e vinho. Alguns até dizem que Abraão recebeu a Santa Ceia por antecipação das mãos de Melquisedeque, né? Já que o pão e o vinho, eles são os elementos registrados na Bíblia Sagrada para fazermos a celebração da ceia do Senhor, ou seja, o pão representando o corpo e o vinho representando o sangue. Então, alguns dizem que Abraão, ele recebeu, participou da Santa Ceia, dada pelas mãos do sumo sacerdote, do sacerdote, segundo a ordem que Deus estabeleceu, a ordem de Melquisedeque, um sacerdote superior ao próprio sacerdócio aarônico. Então ali ele recebe a bênção de participar deste banquete, porque pão e vinho representava também, isso numa linguagem bem assim hermenêutica, né? Pão e vinho representava ali, dentro desse contexto aqui, da Torá, do Gênesis, do Bereshit, representava um banquete oferecido a Abraão e aos seus homens, por certo, que também participaram daquele momento ali oferecido pelo rei de justiça, o rei da cidade da paz, Melquisedeque. Então, está aí essa pequena reflexão acerca desta pessoa que é tão pouco falada, mas é tão densa dentro da Sagrada Escritura. É uma pessoa que quase que os registros são pouquíssimos, muito pouco citada. Se tiver umas 7 citações desse homem chamado Melquisedeque, é por aí mais ou menos 7 a 8 citações do nome dele propriamente dito. Não obstante, é de uma envergadura, de uma importância capital e vital dentro do relato bíblico. Então, meus queridos e amados irmãos e amigos, que você possa guardar aí no teu coração esta palavra e meditar nela e ver o quão importante são os personagens, as histórias com H que surgem desses personagens bíblicos e a lição espiritual que esses personagens nos trazem. Isso é muito importante, porque isso robustece a nossa fé, aclara o nosso entendimento das Sagradas Escrituras e faz com que nós entendamos o papel de cada um dos personagens bíblicos no plano de Deus, já que a Bíblia é o livro que traça e demonstra e mostra para nós o plano do eterno, o plano de Deus no decurso de toda a história, do desenrolar da história bíblica. Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa abençoar tua vida, teu coração, e se você gostou, dê aí um joinha,
tá? Clica lá no joinha, faz um comentário. Eu tô vendo que o pessoal está comentando pouco dos vídeos, né? Alguns irmãos aí comentam, mas comente mais. Diga assim, que Deus te abençoe. Opa, obrigado pela palavra. É coisa assim, né? Amém. Glória a Deus. Né? Depende, se você quiser fazer um comentário um pouquinho mais extenso também pode. Enfim, comente o vídeo, tá? Dê o like lá, o joinha, ative o sininho para receber as notificações e, acima de tudo, compartilhe este vídeo com pessoas, principalmente que estão doentes, aonde não tem igrejas, aonde as pessoas têm dificuldade de se locomover, aonde pessoas são perseguidas, locais que você sabe que é de difícil acesso. Compartilhe este vídeo, porque você estará evangelizando através da tecnologia do YouTube, e eu glorifico a Deus por estar servindo como um canal para poder levar a palavra de Deus a vidas que estão carecendo de ouvir esta palavra maravilhosa, esta palavra que muda o quadro da nossa vida, que transforma e que restaura o homem para Deus. Então, compartilhe, dê o joinha e fale do canal para outras pessoas. Peça assim, olha, vê esse vídeo e se inscreve aí no canal, ok? Faz isso para os teus parentes, amigos e colegas de trabalho, cônjuges, enfim. Faça isso, Deus vai abençoar você rico e abundantemente. Então até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, meus irmãos.